Olá pessoal, boa noite. Nossa última aula antes da avaliação de ensaios materiais 2. Depois vocês entrarão na disciplina de metrologia 2 com o professor Vladimir, o nome do professor? Humano. E hoje é a minha última aula com vocês. Amanhã nós faremos a prova, nossa avaliação. Tá passando os slides, né, Robson? Hoje é dia de revisão. Então, estávamos falando sobre o laboratório de metalografia. Esse laboratório está até moderno, tem um ar-condicionado, as bancadas. Na universidade, isso aqui fica cheio, cada um numa lixadeira, cada um cortando a amostra de um lado. Aqui é máquina de corte, às vezes aqui fica aberto, nem pode, mas fica, faz umas gambiarras para cortar, porque tem umas peças grandes, né? A bancada, às vezes tem experimentos dentro da bancada. É bem interessante, um laboratório de metalografia. Aqui eu passei algum roteiro. Vai ser mais tocado a aula, tá? Porque, como é revisão, e caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato também, por favor. Aqui muito importante, olha. Eu até pedi para vocês tirarem print aquela época. Os processos de fabricação. Temos a estrutura, as propriedades, o desempenho. O material pode ser metálico, cerâmico, polimérico e dentro disso os compósitos, né? Os processos de fabricação, nós conversamos que o mesmo aço SAI 1045 recebeu dois tipos de tratamentos térmicos diferentes. E dependendo da propriedade, da estrutura dele, isso tudo vai modificando, né? Como o mesmo aço, normalizado, ele apresenta baixa dureza e alta tenacidade. E ele temperado apresenta alta dureza e baixa tenacidade. A metalografia ela entra dentro da estrutura do que nós queremos analisar de cada material. Ela consegue, através da microestrutura e da macroestrutura, conseguir prever os processos e as propriedades. Então, tudo que nós queremos analisar de uma peça, ou como nós vimos nos ensaios ontem, retirar uma parte de uma engrenagem e analisar, fazer o procedimento de lixar, tudo nós podemos analisar. Eu tô até mais para frente aqui agora, ó. Só olhar pro lado. Pelo amor de Deus. Aí a peça, macroestrutura, temos o contorno de grão, os grãos que são atacados, os carbonos secundários, os carbonos primários. Isso tudo influencia. E cada tratamento térmico tem uma segregação diferente no material. É, faz a peça ser aplicada de uma tal forma. Então, como eu falei no meu projeto de mestrado, levei a peça a 1020 graus, depois resfriei, passei no óleo, temperei a peça, a dureza foi lá em cima. Aí depois para aliviar, eu fiz o revenimento a 420 graus Celsius. Resfriava em óleo, esperava, fazia o revenimento de novo. 3 vezes na peça. Até ela ficar bem. Ficar da propriedade que eu quero analisar. A peça, olha, cortada na máquina de corte, chega em formato de barra circular, até tinha mostrado para vocês. Depois fica nesse tamanho. Tá até com vaselina para não oxidar. E aí fica ali lixando, ó. Nas lixas, como nós vimos e veremos de novo. E ataca e vê as propriedades dela. Isso aí são inúmeros materiais, inúmeros tipos de pesquisa que nós podemos fazer. A maioria dos projetos de conclusão de curso, maioria não, 30% mais ou menos é na área de materiais, na área da engenharia, da engenharia mecânica da universidade, é dentro da área de materiais, analisando as propriedades dos materiais. Uma área muito interessante. Aí o vídeo 1 que nós vimos, hoje sem videozinho. Alguns exemplos de processos que afetam a microestrutura, nós vimos a fundição, forjamento, metalurgia do pó.
Isso tudo vai influenciar a microestrutura e a análise que nós queremos realizar de cada material. Aí vimos alguns tratamentos térmicos, recozimento, normalização, têmpera. Pode ser feito em ligas de ferro, em ligas de alumínio, como endurecimento por precipitação, solubilização, recozimento. Não é o enfoque dessa disciplina. A conformação mecânica, vocês terão uma disciplina somente dela também, acredito. Laminação, estampagem, trefilações. Alguém trabalha com conformação mecânica? Alguns processos de soldagem. Isso está intimamente ligado, proporcionalmente ligado com a microestrutura do material. O material recebendo fusão de outro ferro ali em contato muda toda a propriedade dele. E a pergunta que eu tinha feito, né, ao olhar o metal diretamente, ou mesmo em microscópio, eu veria sua estrutura? Não, pois nós temos que atacar ele. Nós veremos riscos e temos que preparar uma liga dentro da sua particularidade. Por exemplo, depende do que eu quero analisar dentro do aço. Se é a microestrutura, se é dentro da microestrutura, se eu quero analisar as fases, se eu quero analisar a austenita, martensita, são as propriedades dentro de cada aço. Nós iremos estudar isso ao longo do curso técnico. Cada um tem preparo e nós seguimos normas. Para as etapas da análise microestrutural e preparação das amostras, nós precisamos fazer uma inspeção preliminar com diversos tipos de critérios para análise, a extração da amostra, isso aqui é muito importante, olha. A montagem e identificação da amostra, desbaste, lixamento, acabamento, polimento, revelação da microestrutura, o ataque e análise da microestrutura. Essa é importante para a prova. Isso tudo que eu falei aqui agora, ele entra aqui, ó, em todo o processo. Lembrem bem, as etapas da análise microestrutural e da preparação das amostras. Primeiro escolhemos a seção de corte. Depois que nós cortamos, se a peça for muito pequena e nós precisamos embutir ela, nós realizamos o embutimento em uma... Fica preto assim, olha. Eu até ia trazer do laboratório e não cheguei lá na FURG para buscar. Pode ver que a peça é a parte metálica ali que está refletindo. O embutimento é a parte preta que está ali. Que aí fica mais fácil para a gente manusear a peça e realizar a análise química e o ataque nela. Depois do lixamento, nós fazemos o polimento e alumina, que é um pozinho branco, um pozinho azul, que fica no disco giratório, como está aqui o disco, nós até vimos alguns vídeos, e fazem sentido contrário. Depois o ataque, e depois vamos para os microscópios. Tivemos uma aula só de microscópio óptico e microscópio eletrônico de varredura. Aí depende da natureza do corte, transversal ou longitudinal. Depende do que nós queremos analisar. Podemos analisar o tamanho de grão, a proporção das fases, inclusões, microsegregações. Vimos o vídeo 2. Vimos o corte por serramento mecânico. Ela é importante porque permite o bom controle do corte e também não é aplicado a materiais muito duros. Até alguém comentou que fazia esse tipo de corte no trabalho. Vimos o corte com disco abrasivo por refrigeração e possibilita obter seções com boa qualidade e baixo nível de modificações na estrutura da amostra. Então já é uma qualidade superior que temos no corte. Por exemplo, aqui, ó, um ótimo acabamento. Aí falamos mais um pouco da seção transversal e longitudinal, como que nós queremos cortar a amostra e dependendo do corte, o que nós queremos analisar também. Dependendo do disco abrasivo, materiais muito duros com discos mais moles e materiais moles com discos mais duros.
O corte com disco diamantado é um corte de precisão feito com disco diamantado, em baixa rotação sob refrigeração. Pode ser feito em objetos pequenos com uma moeda acima. Como uma moeda acima. Espessura do disco de 0,15 a 1,5 milímetros. Também vimos a macrografia, que nós podemos analisar a olho nu, e a micrografia, que nós utilizamos toda a parte da metalografia, né? A parte dos microscópios, a parte do ataque, a parte científica. E aqui uma região de solda e a zona termicamente afetada. A parte qualitativa, aqui quis trazer para vocês, mas sem aprofundar muito, a perlita, que é ferrita mais cementita, e a ferrita primária. Isso aqui tudo está em normas e a maioria dos estudos em cima de materiais, nós temos que analisar em cima das imagens do microscópio óptico e do microscópio eletrônico de varredura. E todas essas fases nós analisamos dentro da estrutura dos materiais. Temos também a quantitativa, que analisa o tamanho do grão. Isso eu até tenho feito no meu trabalho, está dando uma dor de cabeça, porque tem que calcular o tamanho de cada grão na imagem e realizar inúmeros cálculos em cima disso. E a presença de inclusões na metálica e classificação. Tem a norma ASTM E45, inclusões, óxidos, geram prejuízo, e existem normas específicas para as inclusões. Alguns slides que não são importantes para a prova eu vou tirando. Então aqui a preparação da superfície da amostra, nós temos uma. Por que nós lixamos? Porque a estrutura fica assim superficialmente. Aí com o lixamento, e já fiquei muito tempo lá lixando, mais de 1 hora, em várias lixas, para nós termos análise real do tamanho de grão e do que realmente aconteceu dentro daquele tratamento térmico. E o lixamento, ele ocasiona a remoção da camada de material que teve essa estrutura alterada pelo corte da amostra. Temos o desbaste do lixamento, como a lixa, uma imagem que eu trouxe para vocês, como que a lixa ela ataca a peça. E temos o abrasivo, o adesivo e a amostra. E a lixa com abrasivo, mais adesivo, mais suporte fixo. E a lixa que eu utilizava, ela precisava de água, em contato com água. E então nós colocávamos a água na torneira, ela cai embaixo do suporte e nós realizamos o lixamento. Isso no laboratório eu quero fazer com vocês, quero lixar e atacar e ainda passar no disco giratório e analisar no microscópio óptico. No retorno eu quero fazer isso com vocês. Alguma granulometria das partículas abrasivas. Óbvio que não quero que decore nada disso. E aqui muito importante. A cada troca de lixa, nós temos que realizar uma inversão de 90 graus na peça. Quando a peça é quadrada, fica mais fácil, né, de observar. Então tá aqui, tô lixando aqui, nesse sentido. Aí pega e gira aqui. Aí gira aqui. Aí troca de lixa e gira. Aí vai lixando. Só que cada lixa demora de 5 a 10 minutos ou mais, depende da experiência que tu tem e como que tu quer que fique o acabamento daquela amostra. Com uma peça quadrada é melhor de observar. Aí videozinho 3. Aqui eu trouxe para vocês como que é feito o processo de lixamento, né? O suporte, a água, a lixa vai aqui embaixo e nós ficamos lixando ali. Algumas lixas são redondas e algumas aqui no disco giratório não é lixa que vai, é como se fosse um pelinho para deixar bem bem espelhadinho mesmo a amostra. Essa daqui não foi lixada, então não tem como mostrar que tá espelhado, mas fica um espelho mesmo. Tu olha na amostra e ela reflete a pessoa. Temos quantos na sala agora?
8 pessoas. Voltou pro slide, Robson? Cuidados no polimento mecânico que nós temos que ter. A escolha do pano adequado, a aplicação do abrasivo, velocidade do polimento, a pressão sobre a amostra, temos que ter uma pressão correta, a lubrificação do pano, como eu falei para vocês, com um disco diamantado, e a limpeza do pano e a amostra. Então, na parte do polimento, que é essa imagem aqui da politriz, não sei se vocês vão lembrar, que nós vimos, tem que ter inúmeros cuidados, como esses que eu passei para vocês. Até para secar depois a amostra, nós temos que ter uma feição, né? Para fazer corretamente. Porque a superfície, depois de polida, ela fica molhada. E nós passamos álcool para tirar os reagentes e temos que secar com o secador. Aí aplica o secador, até isso tem norma, né? Não pode ser assim, tem que ser assim, porque tirar as partículas. Na hora lá eu pegava a amostra e secava só, mas tem norma e tem que ser feito da melhor forma possível. Era mais garotão. Revelação da estrutura. Temos o ataque pode ser óptico, físico ou químico. Isso não é importante, vou até tirar daqui para não confundir vocês. Eu vou mandar o material todo de novo para vocês, tá? Para vocês darem uma lida. Aqui um efeito do ataque químico pela superfície. Aqui um ataque baixo químico em aço, com baixo carbono, quis trazer o tamanho de grão. E aqui também, olha, cada solvente, cada ácido ataca de uma forma a peça. Por exemplo, inital em 2%. Ataca desse jeito que nós conseguimos ver os contornos de grão dessa forma. Apenas os detalhes do contorno de grão. O picral 2% ficou bem, pouco atacou, não dá quase para ver nada. E olha o Berrara, atacou até demais, parece até que deu uma queimada na peça. Essa aqui é um aço com baixo carbono. Esse slide é para mostrar para vocês que cada reagente químico age de uma forma no material. Aqui, riscos de lixamento encontrados sobre a superfície mal polida. Então, não realizei um lixamento bom, não realizei um polimento adequado, não ataquei bem. A peça não vai ficar boa, nós não vamos conseguir analisar no microscópio óptico e não conseguiremos ter um estudo adequado e chegar nos nossos resultados. E aqui, por exemplo, eu quis mostrar para vocês os riscos de lixamento encontrados sobre a superfície mal polida. Alguma dúvida? Que pode tirar. Aqui, abaloada, o abaloamento, né? Com uma má lixação, a peça vai ficar abaloada. E com isso, as imagens do microscópio óptico não serão perfeitas. Aqui alguns cometas formados pelo polimento unidirecional da amostra. Nós temos que lixar e polir seguindo a norma, que é girando 90 graus. Caso isso não aconteça, pode ficar com defeitos e deformações dentro da peça. E no ataque do microscópio, como nós podemos ver aqui. Isso é um defeito. O manchamento por ataque químico reativo, ali eu tirei. Então, essa foi a nossa primeira aula. Agora nós entramos na aula de número 2. Alguma dúvida sobre a aula 1? Vai ser bem tocado para eu ver se eu consigo ver tudo com vocês. Então, nós mostramos o olho humano, né, que nós podemos ver nessa distância, e temos a microscopia óptica, que é o microscópio que nós temos na escola. Temos o microscópio eletrônico de varredura, o microscópio eletrônico de transmissão e o microscópio de ponta de prova. Trouxe para vocês o que a vista alcança, o olho humano, o microscópio estereoscópico, o MEV e o de transmissão.
reparem que enquanto nós chegamos a uma vez no olho humano, que é o que nós é nosso padrão, no microscópio de tunelamento chega a 100 milhões de vezes. Então é muito dentro da molécula e de átomos que nós gostaríamos de analisar. Para a engenharia mecânica, o microscópio eletrônico de varredura ele já é suficiente de realizarmos as análises dentro das amostras. A microscopia óptica, como é que ela é realizada? Aqui mais por curiosidade para vocês mesmo. Trouxe os componentes ópticos para vocês terem uma noção também. Componentes mecânicos. Videozinho no microscópio óptico. O microscópio eletrônico de varredura. Vimos alguns vídeos também. Outro do microscópio eletrônico de varredura, como que ele funcionava. Pela fonte de elétrons, as lentes, tem o feixe de elétrons, a bobina de deflexão. Depois o sinal vai para o detector e o detector ele faz um controle de varredura e modulação pelo sinal do detector. Vai para o CRT e dá a imagem na tela. É um microscópio que parece o tamanho de uma sala, esse microscópio. Tem que marcar lá, é uma função de ver, porque é uma coisa cara que não é para qualquer um para usar. Tanto que tem os técnicos. Um técnico é formado em técnico e mecânica até, e é por concurso público. Então é uma oportunidade para vocês também, porque volta e meia tem esse concurso na FURG. E vocês podem se inscrever depois de formados com técnico e mecânico. Aqui o microscópio GEL, é a marca dele, né? E no MEV, o aumento é dado pela relação entre as dimensões varridas na amostra e as dimensões na tela. Então, cada amostra vai gerar a imagem de um jeito como é analisado. Aí nós podemos usar filtros, igual nós utilizamos em, em fotos, nós utilizamos os filtros no microscópio eletrônico de varredura. Aqui os elétrons reto espalhados, quis trazer um pouco de vocês, para vocês um pouco de física, um pouco de química quântica, dentro da parte do microscópio, mas isso não é o mais importante para nós, é mais por curiosidade mesmo. Aqui algumas partes, tá até em inglês essa parte, mas para vocês verem como é que funciona o microscópio eletrônico de varredura. Aqui o olho humano, o CRT, como eu falei para vocês, tem a parte de ampliador de vídeo, scanning, muitos sensores, a iluminação, condensador, muito show. Aqui a parte interna do microscópio eletrônico. Trouxe algumas imagens. Mais um videozinho. Algumas imagens do microscópio. Elétrons secundários. Que foi mais por curiosidade mesmo. Para vocês perceberem. E aqui nós já temos o DRX. Igual nós vimos no ensaio, o equipamento ontem, que ele tinha as propriedades químicas. Na pistola, ali em campo, nós temos também o DRX, que é um equipamento super caro, que nós colocamos a amostra e o raio-x bate aqui mesmo, reflete na bobina ali na placa e nos dá análise química daquele material. Isso eu fiz, é até complicado no meu trabalho, porque é uma parte que envolve com muitos gráficos e padrões, mas é muito importante também e eu queria mostrar para vocês. Aqui mais ou menos como funciona o DRX, a parte interna, a parte do EDS. O que faz a parte do espectro de EDS? Permite análise qualitativa da composição química. Então eu vou saber se o meu aço tem 12% de cromo, se ele tem mais cromo, ele é um aço que ele corrói menos. Se ele tem mais carbono, se ele tem mais molibdênio, isso tudo eu vou analisar no espectro EDS. E como eu falei para vocês mesmo, olha, ali tem um gráfico com cada elemento químico que vai nos dizer o que aquele equipamento tem. Ele permite a realização de mapeamentos para a localização de elementos químicos, como eu falei, e permite a realização de análise de composição atômica semi-quantitativa.
Vimos um vídeo sobre o espectrômetro EDS, a técnica mecanográfica, que temos os contornos de grão dentro da peça, né? Mais um videozinho. A macrografia, que nós passamos um rolo com uma fita e dentro desse rolo nós tiramos como se fosse um filme e depois nós analisamos. E fica dessa forma, em macrografia. Indicações falsas em macrografia. As faixas escuras são decorrentes da têmpera local, provocada pelo aquecimento excessivo durante o desbaste da superfície com esmeril. Então, através disso, nós podemos analisar o que ocasionou naquela peça com o ataque. E aqui já deu na cara o local onde pudesse ter alguma falha, como ali falou mesmo, com o ataque do esmeril. E através disso nós poderíamos fazer outros ataques não destrutivos em cima dessa peça. Em cima dessa macrografia. Então tudo que a gente está estudando, tudo se une dentro da nossa ciência. Aqui mais uma macrografia que eu trouxe para vocês. Um aro. Ali, como eu falei, olha. Passa em cima da peça e aplica a fita de celofane sobre a macrografia com tinta de gráfica. É bem macro mesmo. Diferente que nós tínhamos na micrografia, que nós olhávamos no microscópio óptico, a macrografia nós tiramos o material e analisamos depois. Aqui uma gravura com prensa de gráfica. Aqui um corte transversal de um ferro fundido e seu alimentador, mostrando a região de contração e de solidificação. Através da macrografia nós podemos tirar e perceber o que está acontecendo naquela peça. Aqui uma enxada. Aqui a seção transversal de uma cantoneira. A região de um caldeamento de uma enxada. Falha por fadiga, nós vimos, de um eixo. E também uma macrografia. Imagina, acontece alguma falha no eixo e nós tiramos aquela parte, depois colocamos a macrografia e temos tudo o que está acontecendo ali. Tudo vai nos mostrar. E através disso nós podemos cortar, podemos levar para o embutimento, realizar uma parte específica, atacar e olhar no microscópio óptico. Uma trinca originada por tensores de têmpera em barra cilíndrica, de aço AISI 4340. Trinca em aço temperado sem ataque. Na esquerda e com ataque com água régia. Lembra que eu falei para vocês, se nós não atacarmos, nós não conseguimos ver o que está acontecendo? A mesma coisa ali, olha. Não atacou, a imagem da esquerda não nos mostra o que está acontecendo no material. Aí depois de levar, polir, lixar, polir, atacar, aí nós conseguimos ver no microscópio tudo o que está acontecendo e analisar a microestrutura. E aqui as referências. Essa foi a nossa aula 2. Aqui da macrografia, se eu vou perguntar, talvez algum exemplo prático, qual técnica você utilizaria? Para que serve a macrografia? Como que nós podemos tirar benefício dela? Nada muito específico, tá, pessoal? Que eu quero trazer uma visão ampla mesmo. Vou abrir a outra aula aqui. Robson, essa aqui eu vi no Facebook ontem, olha. Num grupo de técnicos em mecânica. Vou até compartilhar o grupo depois. Aí a vaga de emprego, mecânico de manutenção. RHF Talentos. RH em Joinville. Tem bastante vaga para técnico em mecânica, né,
nessa agência de empregos, no Facebook. Tirem print, caso vocês queiram. Depois vou mandar no grupo também. Mas achei bem legal. Tava viajando num grupo de técnicos em mecânica. E aí vi a oportunidade, quis mostrar pra vocês. Sai dos materiais, padrão para fazer. Aula 3. Foi slide? Então essa foi a nossa aula 3. Aqui vocês estão craque, né? Fizeram o trabalho. A galera mandou muito bem no trabalho. Vimos que a palavra dureza pode ter vários significados. Ainda corrigiu hoje os trabalhos, hein? A galera mandou muito. Na metalurgia considera-se dureza como a resistência à deformação plástica permanente. E na mecânica é a resistência à penetração de um material duro no outro. Como, por exemplo, nós vimos os indentadores, né? Em vários tipos de ensaios. A dureza é uma propriedade mecânica com a deformação plástica localizada. Aqui até o Brinell, que é um cabeçote de esférico, com uma esfera de aço num corpo de prova. E realizamos a indentação. Vimos também a definição de dureza, que é a capacidade do material resistir ao risco, ser deformado plasticamente, ser cortado, absorver energia no impacto, resistir ao desgaste. Vimos o videozinho das pedras preciosas, que cada pedra tinha uma dureza, né? E muito interessante também com a técnica MOS, porque antigamente eles não tinham como realizar os ensaios de dureza. Aí criaram um ensaio com as pedras da natureza. E a partir daí foi se desenvolvendo. E o quanto que isso não deve ter sido importante para o desenvolvimento da ciência. E o ensaio de dureza pode ser subdividido por risco, MOS, e por penetração, que nós vimos. Brinell, Rockwell, Vickers, Knoop. A importância do ensaio de dureza para a indústria. Obter um conhecimento comparativo da resistência mecânica de determinado material. Avaliar os tratamentos térmicos, né? Coloquei a peça a 1050 graus Celsius. O que vai impactar nessa peça? A dureza é mais importante que está ali. Onde é que eu quero utilizar? Como é que aquele material vai se comportar? Podemos analisar a resistência ao desgaste, por abrasão e por erosão dos materiais. Desgaste é muito importante também. No meu aço do material, dos estudos, eu fiz em criogenia, a menos 200 graus Celsius. A peça saía de 1020, resfriava em óleo, 5 minutos depois eu já botava ela a menos 200 graus Celsius. E a partir disso, o que pode ser importante para a indústria? Ter um nitrogênio líquido ali e colocar menos 200. O que isso pode gerar para a peça, para a fabricação? E tinha pessoas, pesquisadores, que realizavam até 36 horas de criogenia. E até 36 horas melhorava muito o desgaste e a abrasão dos materiais. Do meu aço aí, esse D2. A dureza já não impactava mais depois de 24 horas. Mas a resistência à abrasão, sim. Então a dureza MOS foi o primeiro método padronizado de ensaio de dureza. Foi baseado no processo de riscagem de minerais padrões, desenvolvido por Moss, em 1822. Aí nós vimos que tem as pedras de talco, gipsita, calcita, fluorita, apatita, feldspato, quartzo, topázio, zafira e o diamante, que é o material mais duro encontrado na natureza. E a desvantagem é que a maioria dos materiais apresenta dureza MOS entre 4 e 8, e pequenas diferenças de dureza não são acusadas por esse método. Por exemplo, o aço dúctil corresponde a uma dureza de 6 MOS,
a mesma dureza de um aço temperado. Então, um aço com extrema dureza temperado tem a mesma dureza de um aço dúctil. Então, não serviria para nós, técnicos e mecânicos. Vimos o videozinho aplicando, né, a dureza MOS. E o ensaio de dureza, quais são as características? Ele é considerado um ensaio não destrutivo. Ele deixa uma pequena marca na peça que não compromete o seu desempenho técnico. E é um dos ensaios mecânicos mais populares da indústria. Porque toda hora nós queremos analisar o ensaio de dureza do material, o que está acontecendo com ele. Né? Não sei se alguém já realizou um ensaio de dureza, se já viu. E com o ensaio de dureza, nós podemos realizar diversas pesquisas, tanto na parte da engenharia mecânica, quanto na parte de engenharia metalúrgica. Os tipos mais comuns de ensaios de dureza aplicados na indústria, o Rockwell, o Vickers, o Brinell. Vimos o videozinho da dureza Rockwell. Indentador, quando nós utilizamos uma pré-carga no material, atingindo seu equilíbrio, e aí sim que nós ajustamos com a profundidade de penetração. Aplica-se depois uma carga efetiva, que provocará a penetração no material, e a carga válida para a obtenção dos nossos resultados. Esse processo termina quando o ponteiro do medidor de dureza atingir o equilíbrio. Sendo assim, retira-se a carga e mantém a pré-carga. Então, nós temos um padrão de uma pré-carga, retiramos e assim nós teremos uma pré-carga. Queria realizar um ensaio de dureza com vocês também. É muito legal. E os tipos de penetradores utilizados podem ser o esférico, que é um aço temperado, ou um cônico. Isso tudo vai depender da dureza do material que nós queremos analisar. Um esférico com aço temperado e um cônico com cone de diamante. E aí tínhamos duas escalas. A escala vermelha, que era interna, e a escala preta, que era a escala externa. E variava do tipo de penetrador utilizado também. E as vantagens e desvantagens da dureza Rockwell. É uma das técnicas bem mais aceitas devido à sua praticidade e precisão. Temos agilidade e os resultados mais confiáveis. O equipamento é simples e de fácil manuseio. Muitas pesquisas que eu analiso os artigos são tudo em dureza Rockwell. Foi até ruim para mim que eu fazia na dureza Vickers e não podia comparar os processos. Até existe umas tabelas de conversão, mas é melhor tu já analisar de método para tu ver se não tem algum erro ou alguma diferença. E a desvantagem da dureza Rockwell é que dentro dos aspectos negativos, podemos destacar a exigência de muitas escalas. Escala A, Rockwell B, Rockwell C, e diferentes tipos de tamanho de penetradores. Isso tudo dá uma diferença dão pequenos erros nas amostras. E esses erros podem ser prejudiciais para a nossa análise, né? Porque às vezes nós queremos ser muito precisos no nosso ensaio. Vimos a dureza Vickers, um ensaiozinho. Como é que se baseia o ensaio de dureza Vickers? Ele consiste em indentar o material com indentadores de diamante na forma de uma pirâmide. Dá-lhe não. Uma pirâmide reta, quadrada e um ângulo de 136, 136 graus, em faces opostas, utilizando uma carga de 1 a 100 kg a força. E a aplicação demora de 10 a 15 segundos. Então nós fazemos a aplicação com a manivela, ela demora um tempo, dá o sinal, apita e nós retiramos. Vimos também que pode ter algum erro de medição, aí nós temos que realizar de novo o procedimento analisado. Trouxe para vocês verem a dureza Vickers. Temos uma fórmula, como que ele chega no resultado? Com a força, com o ângulo, com a distância das diagonais. Aqui o equipamento, temos a diagonal 1, a diagonal 2. A partir disso, nós realizamos
o ensaio de medição. E aqui nós temos a escala a partir da dureza aplicada, a partir da força aplicada. E sendo assim, nós temos diversos tipos de medições, com dureza em escala de 0,03 quilogramas, depende da força aplicada. E é bem isso que eu falei para vocês, olha. Como é uma base quadrada com uma pirâmide na ponta do indentador de diamante, nós calculamos a diagonal 1 com a diagonal 2. Temos também uma vantagem que é muito precisa, a vantagem da dureza Vickers. Aqui o equipamento, né? Como é que nós realizamos a dureza Vickers? Varia dos mais moles aos mais duros. E a única desvantagem do teste é a máquina de medição, que é de maior porte e cara. Essa máquina é bem cara mesmo. Os ensaios do Brinell e do Rockwell são mais baratos. Alguma dúvida? Última aula aí, hein? Semana que vem é o Vladimir. Não sou eu. Temos a diagonal 1, a diagonal 2. Aqui, a, a marca que fica na peça, né? Aplica, fica a marca do indentador. Aqui o que nós conseguimos ver no computador. Isso tudo é tabelado pela NBR 6672, com uma única escala de dureza. E é assim que fica na peça. Nós, pelo próprio microscópio que tem de ensaio de dureza, nós vamos vendo a próprio indentador ali. Vimos um vídeo sobre isso também. Como que fica na peça, ampliado em 1000 vezes. Essa aqui é uma imagem do microscópio eletrônico de varredura, pessoal. Então, com uma ampliação de 1000 vezes, nós conseguimos enxergar até a marcação do próprio ensaio de dureza, que é um ensaio que é pequeno, é curto, mas nós conseguimos analisar também. Aqui ambos ensaios numa região de solda. Então nós temos a zona termicamente afetada e conforme nós vamos realizando os ensaios, nós queremos analisar a parte do tamanho dos carbonos grandes, os secundários, os primários. Nós vamos realizando os ensaios de dureza na peça, desde a zona de solda até o final. Inúmeras aplicações. Depois a dureza Brinell, que consiste em comprimir lentamente uma esfera de aço, diâmetro D. Se nós já temos um diâmetro, nós já temos uma fórmula, né? A superfície deve estar plana, polida e limpa. Tudo que nós vimos com o processo de medição. Essa compressão provoca uma impressão permanente no metal com o formato de uma calota esférica, de diâmetro D, o qual é medido por intermédio de um microscópio óptico. E depois removida a carga, né? Aplicamos e retiramos. Essa perguntinha até estava no trabalho, né, pessoal? E as vantagens que o ensaio Brinell ele é muito utilizado para avaliação de dureza de metais não ferrosos, ferro fundido, aço, produtos siderúrgicos em geral e de peças não temperadas. Outro fator importante é que ele é o único ensaio aceito em metais de estrutura interna uniforme, como uma tubulação, por exemplo. Porém, o ensaio de dureza Brinell é pouco limitado devido ao uso da esfera, que se for de aço temperado só consegue medir durezas até 500 Sol Kelvin, já que tem durezas maiores e danificam a esfera. Então, a esfera pode ser danificada de acordo com a força que nós utilizamos. Então, a partir disso, nós não conseguimos mais utilizar esse ensaio. Então, esses são os três tipos de ensaio que nós temos: o Vickers, a dureza Rockwell e o Brinell. São os três mais utilizados dentro da indústria. Fechamos essa aula. Vou abrir a outra aula.
Agora tô de olho na entrada aqui. Ah, mas já foi a bicicleta e já era. Já foi, tô com uma arma na minha cabeça. Essa aqui foi a linha de ontem. Ah, já foi meu carango. Um dia vocês vão me ver de bike bem louco no centro. Aqui nosso outro trabalho que nós fizemos, né, pessoal? Dos tipos de ensaios, temos os ensaios destrutivos e os não destrutivos. Vimos alguns ensaios de materiais, como atração, cisalhamento, extensômetro com corpo de prova, os testes físicos, que através desses ensaios nós podemos analisar as propriedades, as características, o comportamento e as determinadas condições dos corpos de prova. Aqui o ensaio de tração, vimos muitos vídeos sobre isso também, né? Tá aparecendo os slides, né? Tá? Vimos o ensaio de tração, de compressão, cisalhamento, flexão, temos o formato da tesoura e o de torção. E por que nós fazemos o ensaio? Para obter informações rotineiras sobre as propriedades dos materiais, na própria manutenção de um equipamento, de uma ferramenta, para garantir a qualidade de fabricação, para obter novas informações sobre os materiais, para desenvolver novas aplicações, como por exemplo o meu próprio estudo. Uma nova aplicação de um aço tão utilizado na indústria. Isso é de suma importância. Temos o aço 4340, falamos também. Falamos da padronização, sobre qualidade, sobre orientação do projetista na escolha do material, para permitir a comparação dos resultados entre laboratórios, empresas, clientes e a linguagem comum entre fornecedores e usuários. Temos o ensaio de tração em cabos. Até na universidade tem um ensaio de tração de cabos de plataforma, muito massa. E os cabos ficam ali, estirando meses, até saber o rompimento, saber toda a curva dele. Mostrei para vocês a ABNT, a ISI e a SAI, Society of Automotive Engineers. Trouxe também a NBR ISO, de ensaio de tração, para vocês verem como é que funciona. É um documento normal, temos as fórmulas, o corpo de prova. Podemos realizar os ensaios na peça, em modelos, em amostras e no corpo de prova. Quanto à aplicação da carga, nós vimos, pode ser estática, por exemplo, a tração, pode ser dinâmica, aplicação rápida ou cíclica, exemplo, fadiga ou impacto. E a carga constante, que é a aplicação constante por longos períodos, exemplo, afluência. Temos algumas propriedades muito importantes, como a resistência, elasticidade, plasticidade, resiliência e tenacidade. O que é a tenacidade? É quanto que o material deforma pela tensão dele. Nos ensaios destrutivos, ontem nós vimos os ensaios não destrutivos. Nos destrutivos, o que nós temos? O ensaio de tração, ensaio de impacto, ensaio de dobramento, ensaio de flexão, torção, fadiga, compressão, cisalhamento e ensaio de dureza. Aqui os não destrutivos, que nós fizemos a aula ontem, como raio-x, ultrassom, magnaflux e por líquidos penetrantes. E muitos desses ensaios nós podemos utilizar dentro da indústria, como exemplo, ensaio de tração ou compressão. E também existem outros ensaios, como de pressão interna, ensaio de corrosão, ensaio de dureza. O ensaio de corrosão nós vimos ontem no final da aula, que passava o carrinho em cima e nos dava o próprio gráfico. Até tinha um merchan ali da maquininha e já dava o gráfico direto ali no utilizador. E dependendo de cada ensaio, nós podemos realizar a análise. Por exemplo, a finalidade do material, dos tipos de esforços, da propriedade mecânica que esse material deseja medir. Como, por exemplo,
a chapa de uma embarcação ou até mesmo um parafuso na indústria que nós utilizaremos. Então, o projeto ele é feito em cima das propriedades mecânicas que nós iremos utilizar. Isso aí é até meio óbvio. E aqui eu mostrei para vocês a análise química do material. Não sei se vocês lembram que quando eu queria saber a composição química dele, eu ia e fazia uma queima no material, que é um processo muito mais simples de levar para o DRX. Que no DRX ele te dá a porcentagem específica, mas quando o material chega da indústria, é a primeira coisa que eu faço na minha análise. Por exemplo, aqui, eu busquei a minha chapa de ferro. Chapa não, meu canhão. Aí realizei aqui até aqui um corte, olha. Aí vai cortando. Mas a primeira coisa que eu fiz foi cortar e botar aqui na máquina. Porque através da máquina que realiza a queima, que vai dizer se eu tô com o material certo e comparar com a norma. É o material que eu quero? É o material que eu vou analisar? Sim. Então, a partir disso, eu posso começar o meu estudo. E aí, em cima disso, depende do processo de fabricação, da aplicação que esse material será realizado e o tipo de material em si. Alguns ensaios permitem obter dados ou elementos numéricos, que podem ser utilizados no cálculo das tensões de trabalho ou no projeto de uma peça. Outros ensaios fornecem resultados comparativos ou qualitativos do material e servem somente para auxiliar ou complementar o estudo do projeto. Isso ficou meio óbvio também. Depende de cada ensaio que nós iremos analisar a propriedade do material. Aqui nós vemos o ensaio de tração, o corpo de prova, o corpo de prova de novo, tem a equação para cada ensaio de tração. A uniformidade das deformações permite obter a variação dessa deformação em função da tensão aplicada. Então, dependendo de cada força que eu vou aplicar ali durante um dia ou depende do tempo, isso tudo é calculado. Até chegar no rompimento do material e nós realizarmos o ensaio adequado de tração. Por que tão importante? Imaginem até o vídeo que nós vimos, um elevador. O quão importante é aquele cabo aguentar, o quão importante é o fator de segurança que nós temos que colocar naquele material, naquele equipamento. O quão importante é nós selecionarmos bem o material que vai ser realizado aquela tração. Aí nós temos a região do comportamento elástico, a região de deslizamento das discordâncias, a região de encurvamento uniforme, a região de encurvamento não uniforme. Vimos o gráfico do comportamento elástico, que a peça vai esticando, 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 e ela vai gerando. Aí tem uma parte que gera o encabeçamento da peça, aí dá uma encurtada e depois vai até romper. Não sei se vocês lembram desse vídeo, mas ele é muito interessante. O cara foi fazendo o ensaio de tração e foi mostrando o próprio gráfico na peça. Aí eu trouxe para vocês que cada material tem um tipo de módulo de elasticidade relacionado com a própria temperatura dele. Então, aqui está em Kelvin, tem que converter para Celsius. Diminui de 273. Relacionando com o módulo de elasticidade em megapascal. Temos a temperatura de fusão com o módulo de elasticidade, que é o mesmo que está dizendo no gráfico ali, olha. Chumbo, magnésio, cobre, alumínio. Mais por curiosidade também, para vocês terem material e para vocês acompanharem caso precise. Dependendo do tamanho do corpo de prova, nós teremos também um tipo de gráfico para tensão e deformação. Aqui o material menor, o corpo de prova 2, o gráfico foi diferente. Vimos o vídeo da curva da tensão e deformação.
Aqui o gráfico que eu quis mostrar para vocês. A partir dessa etapa, nós temos o início da ruptura, e aqui o região de encruamento e a ruptura total, onde acaba a nossa análise de tração, no caso. Aqui uma carga aplicada. Formulazinha, força sobre área, modo de elasticidade, o sigma como a tensão em Pascal, o P como a carga aplicada em Newton. Isso vocês não precisam saber para a prova, tá, pessoal? Nada do que nós não vimos nos trabalhos ali. O objetivo do ensaio de tração é permitir medir satisfatoriamente a resistência do material. A precisão nesse ensaio depende da precisão da máquina de ensaio e dos aparelhos de medida. Então, quanto mais tecnológico for os aparelhos medidos, quanto melhor for os equipamentos, melhor vai ser a precisão e a qualidade do meu ensaio, do meu estudo. Nas revistas, quando nós referenciamos para fazer os projetos, cada uma tem uma classe, vai desde a B até a publicação a mais top. E tudo isso influencia do material bom, dos equipamentos que tu tem, de como que tu realiza os ensaios. Aqui é a máquina de ensaio de tração. Equipamento top. Aqui como funciona. Extensômetro, corpo de prova, célula de carga. E mais um videozinho nós vimos. Vou dar mais uma tapeada. Agora aula 5. Alguém não vai conseguir fazer a prova amanhã? Todo mundo vai. Eu vou dar mais uma tapeada na aula de ontem pra gente dar uma revisada. Apareceu os slides? Oh. Vimos os ensaios não destrutivos, que ontem, né, não destroem a peça, caso alguém não tenha visto. Ou caso alguém queira revisar aí a aula do YouTube para a prova. Análise que nós podemos fazer direto, né, no campo de aplicação. Vimos por que nós precisamos fazer um ensaio não destrutivo, né? A confiabilidade, analisar se vai ocorrer alguma falha, manutenção. Bem tapeado mesmo. Temos o ensaio visual, que é 80% dos ensaios, até nós vimos. O ensaio por líquido penetrante, por partículas magnéticas, por ultrassom, identificação positiva dos materiais e mapeamento de corrosão. Aqui eu mostrei de novo para vocês os ensaios. Dependendo da seleção do método que nós teremos, né? Vai depender da própria empresa que gostaria de analisar. Aqui pode ser utilizado na agropecuária, na medicina, no próprio ultrassom do bebê. Vimos um ensaio visual com endoscópio. Videozinho. Por líquido penetrante, até o Nicolas é o craque do líquido. Depois nós deixamos o líquido penetrante por 15 minutos. Depois passa o revelador por mais 15. E ele nos mostra as trincas, as imperfeições. Vimos por partículas magnéticas. Mais para mostrar as imagens para vocês.
aplica o spray, pode nos mostrar as trincas, precisa de alta corrente, né? Isso tudo vai influenciar o nosso campo de aplicação. Vimos por ultrassom que tem o anteparo, que bate e volta. E a partir disso vai nos gerando gráfico e a própria realização. Fazer um curso específico disso deve ser muito bom e importante para o currículo, né? Bem direcionado. Aqui o transdutor, que passa na peça, tira com bloco padrão, e a partir disso vai analisando e tirando. Estão lembrados? Revisãozinha de 24 horas. A identificação positiva dos materiais. Aqui nós temos a própria análise química, né? Que nós vimos hoje. A queima do material. Queima material e vê uma análise química. Tem um material não tão preciso, mas que no campo ali, dois técnicos no meio, por exemplo, uma plataforma, quer saber como é que tá aquele aço, se ele está esquentando, se ele não está, tira a análise química e já faz a própria análise do material. Mapeamento de corrosão nós vimos. Passa o carrinho. Até nós vimos no vídeo que ele passou o carrinho, mas interno tinha alguns orifícios. E a partir do mapeamento, só ampliou, já jogou o gráfico. Bom, aqui ou eu troco essa peça, ou eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que agir. E também mostramos que tem várias qualificações, né? Tanto por ensaio visual de solda, por líquido penetrante, partícula magnética e por ultrassom. Finalizamos. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Foi muito show essas 2 semanas. Alguma dúvida? Alguém não vai fazer a prova amanhã? Que hora você começa a prova amanhã? O horário que tu quiser. Não, Depois que horas das 7, o horário que tu quiser. que horas você se enxerga, mais ou menos? Umas 7h30? Eu acho que só o Wagner, acho, hoje que não conseguiu assistir, eu acho. Amanhã pra mim, eu que chego normalmente atrasado, tá de boa, tô de folga. Ah, é? Minha Show. parte pode começar até às Hoje 7, não sim, sei hein? se. Pô, de folga amanhã, aí sim. Ah, glória. Peraí, fiz errado. Se for de marcar, melhor ainda. Prefere? Ó, as provas vão ser diferentes, hein? Tá valendo mesmo de marcar. Pô, depois dá uma olhada no teu vídeo aí, mas tu olhou umas 8